bom dia! Começando mais um Morning Call aqui no YouTube da Fast Capital. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não sabe, essa é uma abertura de mercado que a gente faz passando pelos principais mercados aí e vendo qual é a expectativa do dia para esses mercados e como está o sentimento dos investidores. Hoje, então, dia 28 de setembro de 2023, vamos comentar aí como está tudo lá fora, como tá as coisas aqui no doméstico. Lembrando que essa semana foi agitada, hein? Mas está quase terminando. Então bora lá, começando a comentar sobre Estados Unidos. Bom, sobre Estados Unidos, a gente viu que o começo da semana foi super pessimista por lá. E agora, ontem, a gente teve um pouco de sentimento de otimismo, tá? Mas assim, hoje a gente basicamente tem uma agenda econômica super relevante. A gente tem a leitura final do PIB do segundo trimestre, agora às 9h30 da manhã para sair, e uma fala do Powell no final do pregão às 5 horas. Esses são os maiores destaques aí para a agenda de Nova York, onde a tensão com os juros altos continuam então fazendo estragos junto com o risco de um shutdown nos Estados Unidos após a Câmara, comandada pelos republicanos, recusar aí a proposta do Senado de um acordo provisório para evitar a paralisação do governo americano já a partir do próximo domingo. Ontem os investidores estavam otimistas sobre esse tema, mas de fato, de novo, isso volta à preocupação aí, na agenda da preocupação, né? E o Powell falando às 5 horas da tarde também é super importante. A gente vai ver que tipo de sinalização ele vai dar, já que o pessoal não gostou dele falando na última super quarta, né? Logo depois que veio a decisão de manter o juro por lá. E já que no começo dessa semana a gente teve um Fed Boy aí falando e deixando o mercado super pessimista em relação aí à expectativa do juro, afirmando que sim, a gente vai ver mais uma alta residual no final deste ano, talvez que não fosse a última alta e que os juros vão continuar num patamar alto por um longo período de tempo ainda. Então, bem importante a agenda no dia de hoje, vale ficar super atento. Sobre a Ásia basicamente fechou mista nessa madrugada, sem uma direção única, com a Bolsa do Japão, então, liderando as quedas depois que os rendimentos do título de 10 anos do governo acabou atingindo o maior nível desde setembro de 2013. O movimento acaba refletindo a preocupação dominante nas maiores economias do mundo com a duração aí do ciclo de aperto monetário em meio à escalada das cotações de petróleo. Nenhuma novidade, né? Vamos combinar. As bolsas na China continental, então, sustentaram as leves altas da véspera, com a promessa do Banco da China de apoiar a economia e ganhos em ações ligadas a petróleo. Sobre o minério de ferro, vale a gente destacar que em Dalian o minério acabou subindo quase 1%, 0,89%. Já em Hong Kong, vale destacar que a bolsa aí caiu no menor patamar em 11 meses, com a queda em ações de tecnologia, consumo e setor financeiro. Destaque também para a suspensão dos papéis da Evergrande, que vem sendo volta e meia aí, estando nos noticiários, né? E acabou piorando o sentimento às vésperas do feriado chinês, que vai manter as bolsas fechadas por uma semana, então a gente pode esperar bolsas fechadas por lá, dando talvez um alívio para o resto do mundo em meio a todas essas preocupações ligadas à China, né? Comentando agora o fechamento dos principais índices, a gente teve o índice Nikkei com um fechamento negativo de 1,54%, Hong Kong fechando em queda de 1,36%, o principal índice da China, o Xangai Composite, fechando com uma alta, leve alta de 0,10%. Bom, rapidamente comentando sobre a Europa, os principais mercados europeus vão operando mistos nessa manhã, tentando reverter as quedas fortes durante a madrugada, muito puxada pela Ásia.
E vale aí ressaltar que os investidores vão aguardando a prévia da inflação da Alemanha de setembro, que vai vir, então, às 9 da manhã agora. Então, basicamente, a gente também tem uma agenda relevante por lá de dados econômicos. Vale ficar em espera e, óbvio, a Europa acaba refletindo o sentimento dos principais mercados, principalmente Nova York. E entrando já em Brasil e finalizando, então, o nosso Morning Call, aqui o Tesouro, então, acaba divulgando depois do almoço o resultado primário de agosto. E pela manhã sai, então, o GPM de setembro e o relatório trimestral de inflação, que vão ser acompanhados aí pelo mercado de juros, com entrevista do Campos Neto às 11 da manhã, super relevante também para entender o que ele vai falar. E lembrando que justamente Roberto Campos Neto acabou se encontrando com o Lula pela primeira vez ontem, no finalzinho da tarde de ontem, ali perto do fechamento do pregão. E então parece ter entrado em campo para ajudar o governo no Congresso. Vamos ver o que ele vai falar às 11 da manhã, se ele vai dar alguma palhinha de até, né, como foi esse encontro para os investidores entenderem como está o sentimento em relação a isso. Bom, esse é o nosso Morning Call. Deixem os feedbacks de vocês aqui embaixo e amanhã eu volto. Muito obrigada. Até mais.